Olá, sou o professor Ricardo Nilsbus e vou apresentar a pesquisa Determinação de Índices de Vulnerabilidade Socioeconômica de Indivíduos em Situação de Risco, sob coordenação do professor Claudelino Martins Dias Júnior e o pesquisador Rodrigo Speckham Soares da Silva. Esse estudo ele apresenta uma escala de avaliação da vulnerabilidade socioeconômica de grupos familiares com registro no Cadastro Único, no CAD Único, bases de famílias, entre os anos de 2012 e 2018, valendo da TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Então, esse trabalho ele foi realizado com base no CAD Único e possui duas bases, uma base família e outra indivíduos. E para esse estudo foi utilizado a base família. Agora vamos entender um pouco mais sobre a metodologia da TRI, Teoria de Resposta ao Item. Então a TRI ela seleciona os itens que avaliam melhor a partir da base de dados disponível. Que base de dados seria essa? A que a gente está utilizando na pesquisa é o Cadastro Único, o CAD Único, né? Então, dentro do Cadastro Único, nós temos lá todas as famílias que estão cadastradas, né, como elas vivem, a sua renda. Então, é interessante que a gente vai utilizar esse banco de dados para avaliar as propriedades dos itens de forma individual. A partir da base de dados do CAD Único, encontramos 32 itens, e desses 32 itens, que fazem parte do cadastro, a TRI selecionou apenas 13, que avaliam melhor a situação socioeconômica que a gente está chamando aqui de vulnerabilidade. Então, temos aqui os 13 itens selecionados pela TRI. Então, eles estão com a sua numeração de como eles são encontrados no Cadastro Único, no CAD Único. E para cada pergunta dessas, existe uma escala de respostas que já são pré-definidas. Então, vamos dar um exemplo. A espécie de domicílio. Essa escala poderia ser se ela é de alvenaria, se é de madeira, se é de sapê. Outro exemplo, existe calçamento ou pavimentação em frente ao seu domicílio? As possibilidades de respostas são calçamento, asfalto, chão batido. Desses 13 itens selecionados, eles vão para uma calibração, utilizando um ambiente computacional chamado R. Cada um desses itens vai gerar uma curva de informação, onde foi realizado um refinamento para selecionar os itens que caracterizam melhor os indivíduos de baixa renda. Ou seja, é a seleção da seleção. É o posicionamento de cada família em relação à média da amostra. Vamos para os resultados. Agora que calibramos os itens numa escala, definida aqui com um traço latente, que chamamos de nível de vulnerabilidade socioeconômica das famílias cadastradas no CAD Único, estando todos eles posicionados em relação à média. Podemos verificar que os 3 itens selecionados estão com a numeração originária do CAD Único, conforme já foi falado, e que foram estratificados e posicionados na escala criada pela TRI. Aqui estão informações referentes a todas as famílias do cadastro do CAD Único no Brasil, proporcionando avaliar a condição de vulnerabilidade socioeconômica das famílias em todos os níveis, seja ele federal, estadual, regional e municipal. Cria-se, então, scores para a classificação dessas famílias, de acordo com os itens que foram observados, levando em consideração o posicionamento de cada um dos itens na escala criada. Então, quanto mais para a esquerda na escala, maior a possibilidade de uma família responder afirmativamente um item. Quanto mais para a direita, na escala, menor a probabilidade de um item ser respondido afirmativamente por uma família. Podemos citar como exemplo esse histograma, que foi retirado da região sul do município de Florianópolis, que possibilita fazer leituras pontuais de determinado local.
Aqui temos um outro exemplo, né, da base do CAD único, que extrai-se que as famílias cadastradas em Florianópolis, 19.735, que estão à direita, delas eram beneficiadas, enquanto 43.411, que é o lado esquerdo, não recebiam Bolsa Família. Isso demonstra que nem todas as famílias são beneficiadas quando analisamos outros parâmetros, utilizando a TRI, o que demonstra que ela fornece um volume maior de informação para o processo de decisão. As conclusões que podemos chegar dessa pesquisa é que os resultados indicam que os níveis de vulnerabilidade socioeconômica definidos com a escala avaliativa criada possibilitam estimar os scores dos grupos familiares atendidos ou não pelo programa Bolsa Família nas diferentes regiões do país. Em particular, em Santa Catarina, das famílias devidamente cadastradas, 2.385.562 não eram beneficiárias, enquanto que 2.424.434 recebiam esse benefício. Podemos também observar a possibilidade de aperfeiçoamento do instrumento com a inserção de novos itens avaliativos ao CAD único, que possam refinar a categorização das famílias em situação de risco, ou seja, grupos familiares como indivíduos, como gestantes, crianças, idosos e portadores de comorbidades como diabéticos, obesos e hipertensos. E por fim, o instrumento pode vir a ser utilizado como um balizador de políticas sociais e inclusão em qualquer nível, seja federal, estadual ou municipal, a partir do dimensionamento do percentual de vulnerabilidade de populações com a potencial inclusão de perfis epidemiológicos locais, bem como utilizados como um indicador no direcionamento de prioridades de investimento público. Obrigado.